Olá, meus queridos amigos internautas aí do YouTube. Bem-vindos aqui a mais um vídeo da TV Paralela. Eu normalmente abordo aqui temas políticos e tal, mas hoje eu vim abordar um tema bem amplo, né? Que é a respeito de relacionamentos. E eu vim falar sobre esse tema por causa de um aprendizado que eu tive muito grande com este livro, Vida e Sexo, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Quanto ensinamento e quanta luz. Antes de começar aqui, já peço para você deixar aquele like, né? E me seguir aqui para fortalecer o canal, para eu continuar postando aí dicas para vocês de estudos, de livros. E alguns vão dizer que casamento é igual a Avenida Paulista, começa no paraíso e termina na consolação. Outros já vão dizer que é como padecer no paraíso, como ter um filho, por exemplo. Eu sempre tenho para mim que a constituição de família e o matrimônio é uma evolução na constituição da civilização. Um avanço da civilização, assim como também é pregado na doutrina espírita. Também vão dizer que casamento é igual moto, só cabe dois, só que tem uns que não entendem, né? E aí, como eu estava falando, o Livro dos Espíritos também, né, já relacionado aqui a este livro, né, porque ele traz elucidações tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, como também do Livro dos Espíritos, até sobre essa questão do matrimônio, né, do casamento, do divórcio. E é um livro que eu digo o seguinte, serve para quem está namorando e pretende se casar, para quem já se casou e permanece casado, e mesmo para aqueles que divorciaram. Uma excelente pílula de conhecimento e de luz, este livro. Então, é um livro que aborda questões de sexo, sexualidade, união afetiva, as afinidades espirituais e afinidades de laços familiares. E eu gostaria de começar aqui só citando um pequeno trecho que é do início do livro e que fala justamente sobre a questão do sexo. Uau! O que Emmanuel entende sobre o sexo. E para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que em torno do sexo será justo sintetizarmos todas as digressões das seguintes normas, diretrizes, orientações, né, sobre a questão do sexo. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Então o que Emmanuel basicamente vem nos colocar aqui é sobre a própria natureza nossa na Terra, né? Que a gente ainda está muito ligado às vontades do corpo físico e que a gente muitas das vezes pensa em negar essas vontades, talvez por um propósito de santidade. E claro, aqueles que conseguem fazer isso conseguem dar um salto das vontades materiais deste mundo e quanto menos vinculados a gente está a essas vontades aqui, mais fácil o nosso desenlace corpóreo no momento do desencarne. Mas, normalmente, uma pessoa comum, que não é, por exemplo, um Buda ou um monge ou alguma coisa do tipo, tem as suas vontades e procura ter essas vontades saciadas. Mas o que Emmanuel traz para a gente é a questão da educação, que eu acho que é principal aí. Tanto é que não é à toa que nas escolas fala-se sobre o tema de educação sexual, que a gente precisa ter, né? Falar sobre as DSTs,
todas essas questões que são importantes que a gente precisa falar. Mas, voltando aqui à questão do livro, né? Eu vou só amarrar aqui os principais pontos do livro, porque eu não posso me delongar muito com esse vídeo. E quanto aprendizado, e eu recomendo esse livro, novamente volto a falar, recomendo esse livro para tanto aqueles que pretendem se casar, ou que estão casados e pretendem permanecer no casamento, ou aqueles que estão divorciados. É uma excelente orientação, uma luz no fim do túnel, as informações que tem nesse livro. Então, basicamente, o livro ele é bem fininho, né? Vocês podem ver aqui, ele é fácil, rápido de ler. E ele é dividido em capítulos, começando pelo namoro, depois ele vai passar a falar sobre, né? Primeiro ele fala sobre relações sexuais, afinidades, namoro, casamento e até o divórcio. Então, basicamente, eu vou pegar aqui os principais pontos que eu achei mais interessante, porque isso tudo a razão principal de eu estar fazendo esse vídeo é justamente por experiência própria, tentar ajudar outras pessoas a ter essa orientação, essa maturidade que eu não tive quando eu fiz algumas escolhas no passado. E a maturidade com relação às escolhas de relacionamento, ela deve existir porque quando a gente está no namoro, o encantamento do namoro, ele nos causa uma paixão calorosa que muitas das vezes nos cega sobre a responsabilidade do que é o casamento. O casamento é uma responsabilidade muito grande, é um dos sacramentos divinos, né, que é utilizado, nos serve para o autoaperfeiçoamento, o autoburilamento, e ninguém se une por acaso. O problema é que a gente tem que usar também o racional. Temos que usar o racional e o emotivo também. Não vamos ser 100% racionais, mas temos que ter balanceado a emoção e a razão. Então, eu vou começar aqui a falar sobre o primeiro capítulo, um dos primeiros capítulos aqui que fala sobre o namoro, e eu gostaria só de ler um pequeno trecho aqui que fala sobre o namoro, sexo, autoanálise e instinto. Veja só a sabedoria de Emmanuel neste livro. Aí ele traz para a gente o seguinte trecho que eu gostaria de colocar. Acontece, porém, que diminuta é ainda no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise quando o instinto sexual se lhes derrama do ser. Estudiosos do mundo perquirindo questões apenas do lado físico dirão, talvez, tão somente que a libido entrou em atividade com seu poderoso domínio. E, obviamente, ninguém discordará em tese da afirmativa, atentos que devemos estar à importância do impulso criativo do sexo no mundo psíquico, para garantir perpetuação da vida no planeta. Então, assim, ele vai falar também da energia sexual, né? Que é essa energia que é um recurso da lei da atração na perpetuidade do universo. Ela é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas nos seres. E aí o que acontece? Por que é muito importante o conhecimento que traz neste livro? Quando duas pessoas se unem com relação sexual, por mais que a gente hoje em dia, no mundo moderno, fale eu tô ficando, é um relacionamento, é sem compromisso, é sexo sem compromisso. Por mais que a gente fale isso, eu digo por experiência própria, não adianta a gente fugir disso. Por mais que a gente fale, eu tô com ficante, né? No Brasil tem muito esse termo, a gente falar ficante, né? Toda relação sexual cria um campo magnético entre as duas pessoas, que consequentemente, por mais que a gente não queira, gera um campo afetivo.
você fica falando, eu tô ficando com a pessoa, não sei o quê. E ninguém encontra ninguém por acaso. Tudo é aprendizado. E aí, o que acontece? O que acontece é que muitas pessoas, às vezes, não têm o preparo psicológico ou o preparo espiritual ou mental para se desvincular dessa carga magnética que fazem duas pessoas se unirem e acaba criando um vínculo magnético, um vínculo psicológico. E Emmanuel vai falar aqui, eu vou citar novamente ele do livro, ele fala que muitas pessoas não têm esse preparo e acaba que quando isso termina, seja só no relacionamento temporário, ou seja, claro que quanto mais sério o relacionamento, mais tempo e mais duradouro ele for, mais doloroso poderá ser o rompimento. Claro, se você ficou com a pessoa 2 semanas, 3, você nem conheceu ela direito, o vínculo afetivo foi muito menor. Mas ele vai falar justamente sobre essa questão da energia magnética sexual, que muitas pessoas não têm esse preparo psicológico. Por isso a questão da educação, né? Que ele fala que a gente tem não proibição, mas educação. E aí ele vai falar aqui no compromisso afetivo, capítulo Compromisso Afetivo. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais, em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. Criada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas da manutenção de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico sem que se lhe possa prever o descontrole que muitas vezes raia na delinquência ou na loucura e muitas das vezes até o suicídio. Por isso que a gente tem que, não é à toa que Jesus nos ensina, vigiai e orai, orai e vigiai. Porque na invigilância das paixões a gente pode cair nessa questão de um relacionamento muito voltado para o vínculo corpóreo, para as paixões, e nesse rompimento a gente se vê desequilibrado emocionalmente após o rompimento por não entender e por não conseguir suportar. Por isso, meus irmãos, recomendo grandemente, fortemente a leitura deste livro. E vai falar sobre essas questões todas, que eu falei aqui, tanto da questão do namoro, quanto do casamento, rompimento de relacionamento. E Emmanuel vai dizer o seguinte, que o divórcio é lei humana, que tem o objetivo de separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não tenho visto mais casamentos em que nos votos entre os noivos se fala na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, até que a morte os separe. E eu tenho percebido que parece que as pessoas querem se casar apenas com os dotes, apenas com as qualidades, Tem que ter riqueza, tem que ter saúde, não pode ter tristeza, tem que estar tudo bem, sempre tudo bem. Como é que eu posso falar? A ditadura do... Eu não posso falar essa palavra, vou ter que cortar e editar ela aqui. Mas a ditadura do ser feliz o tempo todo, de estar bem o tempo todo, de ter dinheiro, de ter saúde. E quando os problemas aparecem, se nenhuma dessas coisas, saúde, dinheiro, alegria, estão
presentes na relação, o relacionamento entra em crise, justamente até por causa desse vício de dopamina que estamos vivendo, né? A sociedade da dopamina, geração dopamina, saiu até um artigo na BBC falando sobre isso, né? Eu vou até colocar o link do artigo aqui. Se não tiver dopamina e a gente não tiver o autocontrole sobre essa dopamina, a gente entra em depressão, porque não tem dinheiro, não tem viagens, não tem curtição. E aí o casal entra em frustração. E é isso que eu percebo hoje em dia. O casamento ele tem que ter esses votos, né? Porque se você está casando com uma ideia e acha que essa ideia não vai mudar, a frustração ela acontece lá na frente. Fala que as uniões, como as uniões conjugais não acontecem ao acaso, o rompimento dessas relações não devem ser facilitados de forma alguma. Não deve ser facilitado entre as criaturas, né? E há muitas pessoas que a gente fala que se julgam amigos, que às vezes vão dar conselho, não, separa, não sei o quê. Então isso vai depender muito do caso, né? Casamento é uma coisa muito do casal decidir, subjetiva. Mas é claro que existem, vamos colocar aí, situações, pressupostos que não tem outra alternativa a não ser o amor próprio, porque a pessoa precisa ter amor próprio também, até para que ela consiga amar aos outros. E aí, voltando sobre essa questão de amor próprio, né? A gente vai ter casamentos onde se começa a ter situações de violência, seja violência verbal ou violência física, situações extremas mesmo, e que muitas das vezes é preferível optar pelo divórcio até mesmo para se evitar situações de suicídio. E a pessoa precisa de procurar o amor próprio, né? Que é o primeiro amor que Deus nos pede, amor a Deus e amor a si mesmo. E é óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido reconfortar e reanimar os irmãos. Nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham as próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogarem antes do renascimento no plano físico, em auxílio a si mesmos. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus. Ninguém possui o direito de torturar ninguém. À face das leis divinas, o divórcio, pois baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos da evolução pacífica. A gente vê no Brasil aí muitos casos de feminicídio, muitos casos de abuso, né? E a gente sempre tem que ser a favor à vida, a favor do amor próprio. E isso tem que estar acima de uma união abusiva. E é isso, pessoal. Eu vou deixar o link deste livro que você pode adquirir aí na Amazon aqui na descrição do vídeo. E se você gostou também do vídeo, com essas elucidações que eu trouxe aqui, curta aí o vídeo, né? Me siga aqui no canal, para eu continuar postando mais sobre esses conteúdos. Eu vou continuar postando mais conteúdos relacionados à doutrina espírita e sobre o evangelho à luz da doutrina espírita, porque como estudioso da doutrina espírita que sou e afim também, e frequentador e defendo a causa, eu vou postar mais vídeos relacionados a esses temas aqui futuramente no meu canal. Claro que o meu canal TV Paralela, ele aborda outros temas, mas eu vou também postar coisas relacionadas a esta temática, a temas relacionados à doutrina espírita. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Obrigado por ter assistido até aqui.